Eu vou passar para ela. Aí depois, se chegar mais alguém, a pessoa ouve. Porque por enquanto, né, nós vamos fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Eu creio que ela tem muitas coisas para falar. Amém? Bendito Deus, aleluia, Jesus. Posso falar? Pode. Glória a Deus. Ela vai falar também, né? A missionária Alex é uma grande bênção na minha vida. Eu conheci ela quando ela veio aqui ministrar uma vez, a primeira vez que ela veio. Depois eu fui no ponto de pregação, lá na casa perto da casa dela, no ponto de pregação. E Deus me tomou em mistério para falar com ela, para falar que a glória da última casa seria maior que a primeira. E eu não sabia que ela estava passando por uma crise difícil, uma situação difícil no relacionamento anterior. E eu falei para ela que eu via papéis, eu via o Senhor assinando papéis, eu via as situações acontecendo de uma forma que ela nem ia entender. E foi exatamente como aconteceu. O Senhor, ela foi para Portugal para trabalhar, para conhecer novas culturas. Só que o Senhor permitiu para ela restituir a vida sentimental dela. Aonde hoje ela está aqui com essa princesa linda, que é a filhinha dela, e está casada lá em Portugal. E ela veio hoje adorar a Deus conosco. E ela vai falar mais. Pode ter certeza que ela fala. Ela gosta. E eu gosto mesmo que ela fale. Eu gosto. Já tem 2 anos que não me vê. Tem muita coisa para falar. É verdade. Ela é uma bênção. É uma mulher muito usada por Deus. Ela é jovem, mas é muito usada por Deus. E eu louvo a Deus por isso. Porque se não fosse muito usada por Deus, eu não teria nem convidado para pregar aqui. Porque eu escolho. Mas eu pergunto para o papai primeiro. Amém. Glória a Deus. O Senhor fala, então é. Estenda suas mãos para cá. Amém. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida da tua filha. Usa ela com poder e autoridade nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, importa que ela diminua e o Senhor cresça. Senhor, obrigada porque ela aceitou esse convite. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Estava da igreja cantando Senhor, amém? Amém. Falei pra ela parar de fazer propaganda, irmã, né? Que a propaganda dela vai longe, né? Literalmente, né, pastora? Saindo daqui, foi pra Portugal, né? Quem tá feliz de estar aqui nessa tarde? Glória a Deus! Aleluia! Irmão, está aqui na presença do Pai, louvando e adorando a Deus. Quando a bispa me chamou, eu falei assim, Senhor, como assim, Jesus, né? Porque a gente fica um pouquinho enferrujada. Essas coisas do dia a dia, agora tem uma bebê nova, né, que tem 3 meses, então essas coisas do dia a dia, de ser mãe e tudo mais, acabam tirando a gente do foco, né? Mas nesta tarde eu vim te trazer para o foco de volta, amém? Porque nesta tarde o Senhor ele vai falar comigo primeiramente, vai falar com você, e não é aquilo que eu quero falar, irmão. Desde já abra os seus ouvidos, a sua mente, o seu coração, porque o Senhor ele me trouxe de muito longe para falar com as irmãs nessa tarde. E a gente não liga se tem 2, se tem 3 ou se tem 1000. O Senhor ele traz aquilo que a gente precisa ouvir na hora que a gente precisa ouvir. Amém? Então vamos desde já abrir a nossa Bíblia. Hoje a gente vai falar sobre Débora. Amém? Glória a Eu Deus. sei que a maioria das irmãs que estão aqui conhecem a história de Débora, porque é muito falado, né? Então assim, nós conhecemos a história de que ela era uma juíza muito usada por Deus. Sabemos que ela era uma profetisa, né? E hoje nós vamos ver, entender o que Deus quer falar através da vida dessa pessoa muito usada por Deus. Vamos abrir lá em Juízes 4, no versículo 4, apenas para não ficar nas minhas palavras, amém? Porque, como a bispa disse, eu ainda vou falar um pouquinho do meu testemunho, mas eu quero ler aqui para não ficar nas minhas palavras. Juízes 4, 4. Amém? Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo.
Habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Vou ler só até aqui, podem se sentar, ficar à vontade, tá bom? A gente vai falar hoje sobre mulheres guerreiras, né? Que é o nosso tema, mulheres guerreiras. Mulheres que Deus levanta com um propósito, né? Porque todas que estão aqui nesta tarde têm um propósito que Deus fez sobre a vida. Independente de você saber ou não, de você conhecer ou não o seu propósito, Deus tem um propósito na sua vida. Glória a Deus, Né? Eu quero falar que eu particularmente fugi muito tempo do meu propósito. Né? Fugir, até que Deus pega a gente na esquina e fala, chega de fugir, né? Porque às vezes a gente, eu gosto de louvar, Senhor, mas é só no chuveiro, é só em casa, é só fazendo comida, né? E Deus fala assim, não, eu quero te usar, independente se você acha que é capaz ou não, porque quem capacita é o Senhor, né? Quem escolhe é o Senhor, e o Senhor, Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Às vezes a gente fala, Senhor, mas eu não sei falar. Eu não sei falar não, viu? Eu não sei falar, irmãs. Olha, uma coisa é você falar com uma amiga, com uma colega, com uma mãe, outra coisa é você ensinar a palavra do Senhor. É uma responsabilidade muito grande, né? A gente fala assim, não, eu vou ali pregar, eu vou pregar o que eu quero. Deus fala, não é assim não, querida. Você vai pregar o que eu quero falar com as minhas mulheres, né? Então é uma responsabilidade muito grande. E naquela época lá, que era de Débora, ela era profetisa, né? Ela era uma mulher cheia da unção de Deus, né? O qual as pessoas iam ali se orientar com ela. O que eu quero trazer para as irmãs hoje? Hoje, a maioria das irmãs, elas têm sido esmagadas, como é que eu posso dizer? Pelas lutas do dia a dia, pela correria do dia a dia. Muitas das vezes a gente toma muito tempo com uma coisa, muito tempo com o filho, muito tempo com o trabalho, muito tempo com outras coisas, e a gente esquece realmente de buscar aquilo que a gente precisa de Deus. Porque como já foi dito aqui, se nós fizermos pela nossa mão, nada consta, nada anda, nada vai, né? Então assim, é muito fácil as pessoas de fora falar assim, mas Deus é contigo, vai ser valente, vai ser guerreira, mas se a gente não estiver passando ali pela luta, a gente não sabe, fácil falar, né? Eu escutei muito, irmãs. Eu posso ter carinha de nova, mas eu já sofri muito nessa vida. E eu já escutei muito, na minha época o pessoal falava, não, mas Deus é contigo, Deus é comigo? Sim, Deus é comigo, hoje eu creio que Deus é comigo. Mas é fácil a gente ouvir, né? O problema é a gente viver. É a gente estar ali, literalmente sofrendo, e virar para uma irmã e falar, não, Deus é poderoso, Ele vai fazer. Sendo que na sua vida Ele ainda não fez, na hora, ali no momento. Então é muito fácil a gente virar e falar assim, não, irmão, olha, Deus pode fazer acontecer na sua vida, creia. E você está passando por situação pior, e você tem que falar. Por quê? Porque hoje Deus, Ele, tanto hoje quanto antigamente, Ele quer levantar mulheres guerreiras. E para você ser guerreira, você tem que ter o quê? Guerra. Não dá pra ser guerreira sem guerra, não é, irmã? Então a gente fala, não, eu quero ser usada, eu quero ser destemida, eu quero ser... E o Senhor fala, quer ser usada? Olha o joelhinho no chão. Né? Porque Débora naquela época, ela não só era usada por Deus, como ela tinha cargo importante, ela era uma juíza. Então ela tinha dois cargos importantes. Além de ser na política, ela era no espiritual. E para ela poder orientar outras pessoas, para ela poder estar ali sendo boca de Deus, ela tinha que ter intimidade com Deus. É uma coisa que hoje é raro. É raro nós termos intimidade com Deus. E não é porque a gente não quer. Às vezes a gente olha aquelas pessoas pregando, louvando e fala, nossa Senhora, eu quero ser usada desse jeito, dessa forma. O problema é o processo. O problema é a gente ajoelhar 4 horas da manhã. O problema é a gente... vou contar pra vocês uma coisa aqui. Deus está falando de falar. Desde de manhã foi uma luta. Eu sempre escutava quando as pessoas pregavam, falavam assim, não, irmã, eu vim pregar hoje, passei por uma luta, passei por uma guerra, o cão levantou e eu falava assim, mas às vezes nem é o cão, né? Às vezes o cão tá levando a culpa e nem é, às vezes é coisa da casa. Hoje eu vivi. Eu acordei cedo, falei, não, vou preparar tudo cedo. Começou a dar tudo errado. Começou a dar tudo errado. Na hora que eu abri o olho, a minha filha, ela não dá trabalho, ela é uma criança muito quietinha. Irmã, ela começou a chorar de manhã cedo e não parava nunca. E não era fralda, e não era leite, e não era roupa, e não era nada. E balancei, chacoalhei, a mãe balançou, chacoalhou. A avó, né? E nada parava a menina. E eu falei assim, Senhor, tá amarrado, porque eu não conseguia fazer nada. Eu tinha que ficar com ela no colo, então eu não conseguia estudar, que eu queria estudar mais ainda. Não conseguia estudar, não conseguia. E Deus é tão bom que o diabo ele pode tentar uma vez, Deus vai lá e manda 2 pra gente boa, né? Eu tava vindo, antes de vir, eu falei assim, Senhor, o Senhor, já entendi que o Senhor quer falar sobre Débora, né? Que nós conhecemos, não é pouco. Já entendi que o Senhor quer falar sobre Débora, mas, porém, contudo, entretanto, como eu vou falar de algo que às vezes a gente não tem total intimidade, porque Débora era uma mulher de unção.
E eu não me acho assim na unção de Débora, né? A gente tem que buscar todos os dias, tem que buscar, mas a gente olha para uma pessoa da Bíblia, eu pelo menos não me comparo. Eu falo, Senhor, naquela época, que nem quando atravessavam ali Moisés, quando foi levar o povo, né? O povo vendo ali os milagres acontecendo face a face, mesmo assim resmungavam. E eu falo, gente, como é que pode o mar abrir na sua frente e não dá 2 dias a pessoa tá, não, mas olha, como é que é, vamos chegar, é Deus, não é? Então eu falo, hoje é mais difícil, por quê? Porque hoje a gente não vê os milagres, porém hoje o inimigo ele tem investido com constância para derrubar as mulheres. Por que as mulheres? Porque nós somos o alicerce espiritual da nossa casa. Nós temos que entender que é difícil hoje você trabalhar, você ser mãe, você ter... É difícil? É. Mas você tem que lembrar que você é o alicerce espiritual da sua casa. Que Deus conta com você não só para a sua casa, mas para você levantar as mulheres que estão ao seu redor. Às vezes a gente pensa, não, se eu salvar minha família tá bom. E Débora não era assim, né? Débora, ela ficava ali sentada, esperando que as pessoas viessem até ela, para ela orientar o que Deus ali falava para ela. Nós temos que ser mulheres guerreiras que levantamos as outras. Nós temos que ver ali um problema de uma irmã e falar, olha, irmã, eu vou orar por você, mas não é só orar. É ajudar naquilo que Deus coloca no seu coração. Porque às vezes eu coloco no seu coração que seja para você ajudar a irmã com uma cesta básica, com uma roupa, e você fala assim, acho que isso é coisa do inimigo. Acho que isso não é coisa de Deus não, porque, né, minha situação não tá muito boa. E Deus quer te usar. E aí a gente fala assim, me usa, porque a gente quer pregar, quer louvar, e Deus quer te usar ali dentro do seu trabalho. Deus quer te usar ali dentro da sua escola, da faculdade. Deus quer que você fale uma palavra para uma pessoa que está precisando. Ah, mas eu não sei pregar. Às vezes você chega ali e fala, olha, Jesus te ama, que seja. E aí, às vezes a pessoa pediu uma confirmação. Olha, se o Senhor for na minha vida mesmo, se o Senhor tiver mesmo um direcionamento, eu quero ouvir que seja Jesus te ama. Né? E muitas das vezes a gente está preocupada com aquilo que é da nossa casa. Não, se eu salvar o meu filho, se eu salvar o meu marido, se eu salvar, já tá bom. E hoje eu vim aqui te dizer que Deus ele quer te usar, Ele quer te levantar, Ele quer fazer você cabeça dentro da sua casa espiritual. Ele quer que a pessoa chegue, que outras pessoas cheguem em você porque falam, olha, aquela mulher ali é diferente. Ah, mas ela não é rica, mas tem uma paz interior, que ela está passando por uma guerra, o filho dela está nas lutas e ela está com paz interior. Por quê? Porque Deus é com ela. Mas como é que a gente faz isso, Alexia? Como é que é simples falar, eu quero ter a paz do Espírito Santo que excede todo entendimento. Como é que faz isso? É com luta, é com guerra. Irmã, a palavra fala que o reino do Senhor, ele é tomado à força, né? E o que é esse tomado à força? É brigar. Ah, não, mas olha, a irmã pisou no meu pé, eu tenho que falar, eu tenho que brigar. Não, então. E a paz? E a calmaria? Né? É difícil, porque eu já fui muito esquentada, viu? A minha mãe, ela é calma, quieta. Você tá pisando no calo dela, ela tá dando outro pé. E eu tô chutando. Nossa, sai então pra lá. E aí Deus foi trabalhando isso comigo. Não, minha filha, então como é que você quer ser uma mulher ungida, abençoada? Como é que você quer? Não, olha, eu tô com aquela irmã ali, aquela irmã é uma bênção. Não sei o que ela tem, mas quando eu tô com ela eu me sinto bem. Né? Uma paz interior. Como é que você quer isso? É com jejum e oração. Né? Hoje o Senhor ele quer levantar, como ele levantava antigamente, guerreiras. Mas para isso, a gente tem que se posicionar. É difícil? É difícil, é cansativo. Às vezes eu vou dormir tarde com a minha neném. E aí o Espírito Santo me acorda 3h30. Eu falo, Jesus, 3h30, Senhor. Daqui a pouco eu tenho que levantar às 6. Mas eu não consigo dormir. Se eu não levantar para orar, nem que seja assim, meio deitadinha de joelho, eu não consigo dormir. Por quê? Porque o Senhor precisa de mulheres guerreiras. Ele precisa levantar mulheres que estão dispostas a estar na guerra. O que é estar na guerra? O que é ser guerreira? É você se posicionar diante de uma guerra ali na frente mesmo, sabendo que vão te bater, sabendo que você vai levar, mas sabendo que Deus é quem vai te dar a vitória. Porque para ter vitória tem que ter luta. Né? A gente quer ter vitória, mas não quer ter luta. Irmãs, falando um pouco aqui que a bispa estava falando, eu já passei por muita coisa mesmo. E no século que a gente vive, o religiosismo, não sei se é assim que fala, a religiosidade é uma coisa que está mesmo muito forte. É uma coisa que se você não tiver Bíblia, você cai. Por quê? Porque as pessoas falam com tanta, como é que eu vou dizer, com tanta firmeza aquilo que você fala, não, realmente, né? Tem tantos pregadores que hoje é por like, que hoje é por não quero fazer vídeo e tudo mais. É errado? Não. Deus usa cada um da forma que tem que usar. Porém, tem que ter base. Não dá pra gente falar de uma coisa que a gente ouviu. Ah, eu ouvi que Deus faz. Mas você teve intimidade com Deus? Deus já fez na sua vida? Você já buscou que Deus faça na sua vida?
Então a gente está vivendo hoje o que a gente está ouvindo. As crianças estão crescendo com o que elas ouvem, não com o que elas leem, com o que elas buscam. Então a gente precisa ter aquele filtro, né? E a gente precisa ter o quê? Intimidade com Deus. A gente precisa buscar intimidade com Deus. Porque quando Deus te der a oportunidade, Ele vai dar, porque Ele está precisando, a gente está nos fins do tempo. Literalmente, a gente está vendo jornal. Eu moro em Portugal e meu irmão fala que eu não saio do Brasil porque eu só assisto jornal brasileiro. E eu vejo jornais, é pai matando filho matando pai, e eu fico apavorada. Eu falo, Senhor, será que vai dar tempo da minha filha crescer? Será que vai dar tempo? Porque o Senhor está voltando. E para Ele voltar, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Toda língua confessará. Então, irmão, não está longe. Ah, mas a minha avó, mas a minha tataravó dizia, e tananã, e tananã. Sim, dizia. Mas não era como antigamente. Hoje, não era como antigamente. Hoje, o sinal está na cara, não vê quem não quer. E a gente tem que fazer o quê? Se policiar. Porque está muito difícil você permanecer nos caminhos do Senhor sem você ter base. Daqui a pouco a Bíblia vai ser proibida. Tem gente que não sabe o Salmo 21. Eu não sei por que Deus está falando, mas Deus está falando. Tem gente que não sabe o Salmo 21, que às vezes está ali com a Bíblia aberta, criando poeira, porque não sabe. E, irmão, mas eu não vou pregar, por que eu tenho que saber? É pra você, é pro seu espiritual, é pra quando chegar as guerras, você fala, opa, peraí, Deus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Seja forte, corajoso, eu estarei contigo. Então, assim, por que você tem que conhecer a Bíblia? Mas eu começo a ler e dá sono. Jesus, repreende em nome do Senhor Jesus, que eu quero entender a palavra, Jesus. Eu quero que o Senhor me ensine, porque o melhor jeito de se aprender não é no YouTube. Olha só que coisa, é fácil? É. Mas o melhor jeito é Deus falar diretamente com você. Deus falou ali uma palavra, você leu, entendeu? Aí você pode correr atrás de outras formas, de outras fontes que você conheça. Porque nem a bispa falou aqui, não é qualquer um que prega, não é qualquer um que fala do amor de Cristo, não é qualquer um, né? Hoje, na própria palavra, já falava que haverão profetas mentirosos, falsos. E como é que a gente vai saber isso? É a palavra. Como é que a gente vai saber discernir quem é quem? Senhor, olha, me mostra aqui o dom de discernimento. Pode pedir, então, são católicos, e vai eu falar, olha, tem essa imagenzinha aí que tá na sua casa? Então, vamos conversar. Deus pega no estreito. Eu falei, Senhor, me usa. Aí Deus vai me colocar numa casa católica, né? E é o quê? Pra gente falar, eu vou falar pra pessoa que ela está errada. Eu vou falar pra pessoa que eu conheço um Deus que é poderoso e que não precisa ser adorado, esculpido. Glória a Deus. Eu vou falar para ela que eu conheço um Deus que faz leprosos ser curados. Eu vou falar para ele que eu conheço um Deus que levanta paralíticos. Eu vou falar para ela que eu posso ajoelhar o meu joelho e falar, Senhor, eu preciso disso, e ele mandar a provisão. Irmãs, eu falei assim, Senhor, eu não tenho uma roupa para ir pregar hoje não, Jesus. Não tenho não, porque eu vim de Portugal e fica só com tudo de calor. Irmão, tá fazendo 42 graus em Portugal. Hoje fez 45. Eu falei, Senhor, não tenho. Eu vim com toda roupa de calor. Eu esqueci que tem esse negócio. Sabe o que Deus fez? Mandou uma pessoa abençoada que veio ali comigo, ó. Eu só comentei. Falei assim, eu tô aqui doida, que eu tô procurando roupa, que não sei o que. Ela falou assim, olha, vem cá que eu vou te vestir do pé à cabeça. Oh, glória! Bate palma, irmã, pra Jesus. Glória a Deus! Eu não tinha nem o salto, porque o pessoal fala assim, veio de Portugal é rica, né? Não, a gente passa pelas lutas, né? Igualzinho. Meu marido é que tá lá falando assim, você tá aí, eu tô aqui trabalhando. Eu falei, que eu vou fazer a obra, Jesus provê, entendeu? Eu pedi pra ele €1, mas Deus preparou, irmão, Deus faz. E eu só ouvia falar, eu ouvia as pregadoras vinham aqui, não, porque Deus me dá o salto, Deus me dá o salto. Eu falava, Jesus, por que não tá me dando? O que se passa? E Jesus está me dando, sabe o que ele falou pra mim? Você não tá na obra. Jura? Olha, Jesus, mas o Senhor está montando e dando e acontecendo. Eu via as pregadoras falavam assim, o salto que eu queria. Eu falava, Senhor, eu tô orando errado, não é possível. Sabe o que o Senhor falou? Você não está na obra, querida. Você quer que eu te, mantenha como? Ele dá ali o sustento para a nossa família, mas se você quiser os detalhes, ele também dá. Mas você tem que estar com a cara no pozinho, ó, e Senhor, eis-me aqui, usa-me. Jesus, eu não sei falar, eu te ensino, eu te capacito, porque o Senhor, ele quer pessoas ocupadas, ele não quer pessoas desocupadas, não. Eu tô aqui em casa sem fazer nada, me chama, não. O Senhor, ele quer compromisso. Assim como você tem compromisso com o seu trabalho, assim como você tem compromisso com o seu marido, tem mulheres, eu não sou assim não, mas tem mulheres que é assim, é roupa passada do marido, é marmita feita, é tudo bonitinho. Eu falo pro Senhor, eu falo pro meu marido assim, calma que Deus tá trabalhando. Calma que Deus tá trabalhando, entendeu? Porque uma coisa que eu não gosto é de passar roupa. E o meu marido trabalha de social. Aí eu falo, calma que Deus tá preparando, Deus tá dando muita paciência pra ele.
Mas tem mulheres que têm um compromisso com o marido, mas não tem com a igreja. É que nem a bispa falou aqui, você louvar a Deus não é só com louvor, não é só com a palavra. Deus quer saber quem é que está disponível para chegar e falar, bispa, olha, eu vou vir aqui ajudar a lavar a igreja. Olha, eu vou trazer um sabão para a senhora, está precisando de um sabão para lavar a igreja? Estou precisando de umas, eu vi umas cadeiras ali que está na promoção, está precisando? Deus quer que você ponha a mão na massa. Deus quer guerreiros para todo lugar, para todo instante, para o que Ele chamar. Entendeu? Ele não quer só para pregar, Ele não quer só para louvar, foi o que eu falei. É aquela situação de você falar assim, eu não vou pregar no ônibus não, que vergonha. Não é? Tem vergonha, não tem? Dá vergonha, eu sinto vergonha. Então assim, mas Deus chama pessoas específicas. Pessoas que são cara de pau mesmo, Deus vai lá e chama e fala, eu vou te usar, vai ser nisso aqui. Entende? Deus fala as pessoas que são mais tímidas, Deus fala assim, vou te usar, vai ser preparando a mesa da ceia. Vou te usar, vai ser dando oferta, sustentando a minha casa. Irmãos, não tem essa, eu não sei louvar, você pregar, Deus chama naquilo que você é bom e você nem sabe. Você nem sabe que é bom naquilo. A minha mãe mesmo é muito boa em orar e ela fala que não. Quando ela começa a orar, minha filha, você já pega a cadeira. Se você está orando em pé, você pega a cadeira. Porque ela fica. Ela ora, olha, ela vai orar por Guarulhos, pelo Brasil inteiro, por cada cidade ela vai passando, aí ela muda. Senhor, visita lá na África, onde o pessoal passa fome, não sei o que. Senhor, visita lá. Eu já tô cansada, eu já sento, Jesus. Vai, Senhor. Vai, eu já não tô no mesmo pique. Senhor, por quê? Porque Deus te chama naquilo que você é bom e às vezes você não sabe. Às vezes você não sabe o que é bom, né? Eu, que nem a missionária falou, gosto de falar. Nem parece, né? Eu gosto de falar. E eu teimei muito tempo, Jesus. Eu teimei muito tempo com Deus. No que Ele me usar. Eu gosto de louvar, mas eu sou apaixonada em louvar, mas eu não tenho voz pra isso, mas eu sou apaixonada em louvar. E eu sempre falei, Senhor, eu quero louvar. E Jesus falou, mas você vai pregar. Eu falava, Jesus, mas eu quero louvar, eu gosto de louvar, eu quero louvar. Não, mas você vai pregar. E eu sempre louvando, e assim, Deus fazia, acontecia, mas sempre levantava um. Quando levantava um que vinha na minha direção, eu já fazia assim, lá vem. Lá vem Deus falar, e Deus falava assim, olha, é isso que eu quero você pregando. E eu falava assim, Jesus, o Senhor é teimoso, hein? Mas a gente não sabe o que é que Deus tem para fazer na nossa vida. Irmãos, Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão perfeito, que Ele cuida de cada detalhe. De cada detalhe Ele cuida na minha e na sua vida. Seja na sua roupa, seja no seu mantimento, seja no seu casamento, seja com os seus filhos. Deus, Ele cuida. Só que Ele quer compromisso com a palavra dele. Ele quer obediência. É muito difícil nós sermos obedientes. É muito difícil nós estar ali na prova, na luta, e a gente louvar, que nem, né? Tem muitos louvores que falam, é no louvor, é na adoração. É muito difícil quando a gente está passando. Quando a gente não está passando, eu falo aqui, irmã, louve. Mas está faltando arroz na minha casa, louve. É muito fácil falar. Entendeu? Difícil é você passar. Difícil é você ver ali passando, faltando coisas na sua casa, né? Eu, quando era pequena, às vezes as coisas faltavam em casa e eu via minha mãe ali 24 horas de joelho no chão. E eu falava assim, eu pequena falava assim, mas pra quê? Pra esse Deus que não tá fazendo nada. Né? Tá vendo as coisas aparecer, acabar, e minha mãe ora e nada consta. E aí lá na frente eu via o porquê de tudo isso. A gente tem que ter um processo que é pra naquele período que ela orava e eu ficava só ouvindo, né? Mas pra quê? Hoje, se você pegar uma oração e a da minha mãe é igualzinha. Glória a Deus. Mas você confia? Não confia, é porque você vai ouvindo. A criança, ela aprende pelo ouvir. Aí, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu orei com firmeza na igreja, aí eu desci do altar e minha mãe falou assim, onde é que você aprendeu isso? Aí eu falei assim, adivinha? Irmã, Deus quer te usar na sua casa. Sabe por quê? Porque hoje, tem outra coisa aqui que Deus está me lembrando. Não sei se vocês estão conhecendo, tem aí um bichinho lá, bubu, sei lá como é que fala, que tá na moda com as crianças, né? E lá no Portugal não tem isso. Eu cheguei aqui, olha que bichinho feio e bonitinho. Ele deu pra minha filha, né? E aí, irmã, quando daqui a pouco veio uma chuva, assim, de missionários, pastores, me mandando as coisas, falando, não, irmã, peraí, olha aqui como é que é essa história desse bichinho. E aí, não sei se vocês sabem, né? Mas tem uma história aí espiritual por trás. E se você não tá atenta, você cai sem nem perceber. Eu achei que o bichinho era uma coisa normal, né? Falei assim, não. E quando eu fui ver a história, o contexto de que literalmente no mundo espiritual, eles estão querendo que as crianças entendam que assim, é feio, é mal, mas é bonitinho. É feio, mas é fofinho. Eles estão querendo mostrar que as coisas que a gente vinha pregando, tipo assim, por exemplo, o diabo é ruim e Jesus é bom. Eles estão querendo distorcer, só que a gente nem percebe. Se a gente não tiver na unção, na ligação, a gente não percebe. E quando começaram a me mandar, eu falei assim, meu Deus, olha como a gente fica disperso. Aleluia. A gente fica sem perceber. Como é o mundo dando a volta, né? Ali, nos crentes. Não é nem só nas pessoas do mundo, são nos crentes. A gente está em
vai estar vigilante 24 horas. Porque quem é o futuro de amanhã? Se tiver, né? Porque Jesus está voltando. Mas quem é o futuro de amanhã? São os nossos filhos, né? Jesus está passando a hora, né? São os nossos filhos. Então, assim, é guerrear dentro da família. É guerrear fora da família. Você tem que ser crente em todo lugar. Né? Em todo lugar você tem que ser crente. Seja dentro da igreja, fora da igreja. Porque, por exemplo, eu mesma, eu falo bastante dentro da igreja. Mas se for fora, eu sou meio tímida. E Deus já falou comigo, então. Mas como é que é isso? Como é que você é tímida dentro, ou como é que você é tímida fora da igreja? E dentro da igreja você fala. Eu levantei guerreiros. É pra ir pro mundo. Não é pra ficar dentro da igreja, irmã. É bom a gente receber, a gente tem que vir se alimentar. Mas Deus, Ele quer mandar é pra fora. Quantas pessoas não conhecem Deus ainda, nunca nem ouviram falar? Graças a Deus, né? Inclusive eu nem falei no começo, mas eu trago a paz do Senhor da minha igreja, do meu pastor, né? Que é a Assembleia de Deus, Ministério Semeando Boas Novas. E eles começaram aqui no Brasil e graças a Deus a gente já está em vários países, né? E isso é muito bom, porque se você não tem coragem de ir, você precisa mandar. Ah, mas não dá pra eu ajudar financeiramente. Ora, porque tem gente que passa fome pra pregar a palavra do Senhor. Porque pregar aqui é muito fácil, tem água, né? Tá um clima gostosinho. Mas lá fora é muito difícil, irmãos, é muito difícil. Eu vejo coisas, né? Pronto, que politicamente eu não posso dizer, mas assim, eu vejo coisas que Deus me mostrou, que eu falo, Senhor, como a gente tá confortável dentro da igreja. Como a gente está confortável sentado nos bancos, seja banco de plástico, seja banco de... A gente está confortável. Tem pessoas que nunca nem ouviram falar. Tem pessoas que precisam não só de um Deus, Jesus te ama, mas que precisam que você agarre espiritualmente. Fala, olha, eu vou orar pela sua vida. Eu vou interceder, eu vou guerrear por você. Por quê? Porque nem todo mundo teve a sorte de crescer numa casa evangélica, né? Nem todo mundo tem. E aí é onde Deus, Ele quer te usar, Ele quer te enviar, Ele quer te mandar para que você seja a boca dele, assim como Débora era, né? Porque as pessoas iam até, não fala, na Bíblia não fala assim que as bênçãos correrão atrás da gente. A gente não perde tempo correndo atrás da bênção. Eu falei, Senhor, chega, não quero mais correr não. Chega, já cansei, agora eu quero. Só que aí o que é? Você tem ali estoque? Tem estoque de oração? Tem estoque de bênçãos, de coisas que você fez por outras pessoas? Tem estoque de deixa Deus te usar? Tem estoque? Não tem, aí fica difícil, né? Fica difícil, Deus abençoar. Eu fico muito feliz por ter essa casa aberta. Porque é que nem a Bispo falou, não é só aqui, né? É no mundo inteiro. Está chegando em vários lugares e a gente precisa ter um envia-me. Senhor, eu não consigo ir, eu tenho vergonha, não tenho condições, mas eu vou ajudar. Eu vou orar, eu vou jejuar por uma causa, né? Porque o jejum é uma coisa que hoje quase não existe. Quase não existe. Não tem pessoas que jejuam, né? Eu mesmo hoje tentei de todas as formas fazer um jejum, sendo bem sincera. Só como eu estou amamentando, eu vou botar a desculpa na amamentação. Eu fico com muita fome. Falei, então Jesus, eu vou jejuar de outra coisa. Não jejuei de comida, mas jejuei de outra coisa. Porque o mundo espiritual é uma coisa muito séria. Você se colocar na frente de pessoas para falar, para ensinar a palavra de Deus é uma coisa muito séria. Você não pode ir de qualquer jeito, de qualquer forma. Porque o inimigo, ele te cerca de uma forma que ele quer uma brecha. Eu não sei nem se a minha filha ficou chorando a manhã inteira, eu não sei nem se foi por causa do bicho. Entendeu? Porque pode ser. E é aquela coisa, a gente precisa apresentar exatamente tudo na nossa vida. Senhor, eu estou indo te adorar, que o Senhor guarde o Uber, que o Senhor guarde o caminho, que o Senhor me guarde, que é para eu chegar viva e eu voltar viva. Porque a gente não sabe a fúria do inimigo, a gente não sabe o que Deus quer falar com as pessoas que vão ouvir aquilo que Deus quer falar. Eu cheguei aqui e falei, Senhor, eu não sei nada. Quem capacita é o Senhor, quem fala é o Senhor e usa a minha boca para falar aquilo que as pessoas estão precisando ouvir. Não é o que eu quero falar, não é o que eu estudei, porque eu estudei, irmão. Eu estudei, mas o Senhor, Ele fala aquilo que você precisa ouvir. Então, se Ele falou hoje, nessa noite, se posiciona, porque Ele vai chamar. Não, olha, eu fugi, e eu estou fazendo o que aqui hoje? Deus falou assim, você pode fugir, você pode ir lá para o outro lado do mundo, né? Porque aqui estava começando, irmão. Comecei a pregar aqui, e pregava de um lado, e pregava do outro. E eu falei assim, olha, acho que eu preciso parecer um pouquinho, sabe aquela fugidinha que a gente dá? Mas Deus já tinha preparado tudo. Eu recebi a minha primeira profecia, eu acho que foi com 9 anos, numa igrejinha pequena. Irmão, que saudade de igrejas pequenas, sabe por quê? Porque a igreja pequena tem joelho no chão. Não que as grandes não tenham, mas a gente sabe que há uma diferença. Né? A gente sabe que tem aquelas mulheres guerreiras do coque, que ajoelha ali, quando levanta, você sai. Se você tiver em pecado, você sai de perto. E quando eu pregava nessas igrejinhas, eu tinha medo, porque sempre levantava uma, mas graças a Deus nunca foi pra repreender assim, né? Mas
olha, quando eu tinha 9 anos, eu recebi uma profecia de uma irmãzinha do Coque mesmo. E eu lembro até hoje, Deus falou assim: eu vou te mandar para os 4 cantos dessa terra. Glória a Deus. Pregando a minha palavra. E aí na época eu tinha aquela ideia de que queria ser famosa, né? Falei, eu quero ser famosa, vai ser agora mesmo. Aí o problema da profecia foi que no finalzinho ele falou assim: olha, mas eu vou te enviar, vai ser para aquele lugar que ninguém quer ir. Oh, meu Deus, olha aí. Eita Deus, olha aí. Eu falei, então, Jesus, que é isso? Eu vou te enviar para onde ninguém quer ir. Sabe aqueles tocos de árvore que você tira a árvore e fica o toco porque você não consegue tirar? Você vai tirar os tocos de árvore. Eu já falei, meu Deus, vou comer calango. Já pensei aqui, vou passar fome. E Deus falou, irmã, eu lembro até hoje, Deus falou, olha, eu vou te enviar, vai ser para os 4 cantos dessa terra. Hoje você vai para os 4 cantos dessa terra, até pelo vídeo. Não é? Até pelos vídeos você vai para os 4 cantos dessa terra. Então eu creio que eu já estou indo para os 4 cantos dessa terra. Mas ele falou, olha, eu vou te enviar para arrancar mesmo ali. E hoje eu estou numa terra que 90% das pessoas são católicas, né? E a gente sabe que o jeito de falar tem que ser um jeito trabalhado por Deus. Você não pode chegar lá e falar assim, não, meu Deus, existe o Senhor, não, acabou, já era. Não é assim. E para você ter o discernimento que a Débora tinha de falar, você tem que orar. Senhor, me ajuda. Senhor, usa a minha boca, mas me ajuda, porque eu não tenho estudo, não tenho entendimento, e quem faz é o Senhor. E hoje eu falo, irmãos, eu nem percebo o que eu estou falando. Eu falo do meu testemunho, eu falo como Deus foi maravilhoso na minha vida, e a pessoa fica assim, por exemplo, eu conheço uma família, e toda vez que eu vou almoçar lá ou jantar, eu oro, né? Apresento a Deus a comida. E eles não acreditam, mas eles levantam, eles fecham o olho e eles ficam parados olhando eu orar. Olhando não, né? Com o olho fechado. E eu agradeço a Deus, por quê? Porque já tive oportunidades que eles me perguntaram, mas por que você ora? Eu falo, olha, porque eu preciso agradecer. Mesmo que tenha vindo da sua mão, quem está preparando, quem proporcionou foi o meu Deus. Porque o meu Deus cuida de mim, onde quer que eu esteja. Eu cheguei naquele país, irmãos, sem ter um centavo. Cheguei num país estranho, né? Falava, graças a Deus, assim, ainda fala a mesma língua, tem uma coisa ou outra ali. Mas eu cheguei sem um centavo. E o Senhor, Ele preparou tudo desde o início. Porque eu falei, Senhor, se eu vim pra cá, o Senhor preparou. Eu fiz um passaporte, o Senhor preparou. Eu fiz uma viagem de 10 horas, que eu nem imaginava, que o Senhor preparou. Eu nunca pensei, irmãos, em sair do país. Nunca passou pela minha mente, pela minha cabeça. Não foi uma coisa assim, é meu sonho, quando eu crescer eu vou ir. Não. Deus preparou, e aí eu lembrei, quando Deus preparou o passaporte, eu lembrei, o Senhor vai me mandar para arrancar toco. Eu já lembrei logo, falei, deixa eu preparar, fazer estoque de comida, porque o Senhor vai... Mas o Senhor, Ele é um processo. Todo mundo que você conhece, que é usado por Deus, passou por um processo. E eu sei que eu tenho passado pelo meu processo. O Senhor, Ele tem trabalhado ali. A gente às vezes pensa que não, que é besteira. Não, ela foi para Portugal, o que tem? Não, irmão, tem um processo. Eu cheguei lá, eu passei por um processo. Tenho passado até hoje. Graças a Deus, o Senhor tem cuidado de tudo. O Senhor preparou o meu casamento. Ontem eu fiz 1 ano de casada para Deus. 1 ano de casada. Deus tá, como eu falei, Deus está trabalhando, porque o meu marido ele tem muita paciência comigo, né? Mas assim, Deus tem preparado. Tive a minha filhinha lá, Deus tem preparado. Eu tenho sido uma porta aberta para minha família ir para lá, conhecer, porque Deus tem preparado. Porque condições financeiras eu nunca tive. Mas o Senhor, Ele prepara. E Ele prepara de um lugar que você nem imagina. Deus abençoa a minha vida através de pessoas que eu nem conheço. Para vocês terem uma noção. Porque Deus, Ele é bom. Então hoje eu tenho vivido assim. Eu ponho o pé e Deus põe o chão. Literalmente. Aleluia. Hoje eu tenho vivido algo que eu posso dizer. Que eu tenho sido sustentada pelo Senhor. Glória a Deus. Pela honra e glória do Senhor eu tenho sustentado. Aleluia. O que eu tenho, o que eu vou ter, o meu futuro está nas mãos do Senhor. Mas eu creio que se hoje eu passar por outra situação difícil, eu tenho base para dizer, o Senhor vai me sustentar do mesmo jeito que tem me sustentado até hoje. Mas para isso, o Senhor nós temos que ter intimidade. Temos que ter intimidade, irmãos. É que nem eu falei. Os meus filhos, eles vão crescer em um lar cristão, porque eu cresci em um lar cristão. Né? Eu vi a minha mãe orar diante das dificuldades. Eu vi acontecer coisas de Deus mandar a cesta básica, mandar alguém para abençoar, porque a minha mãe orava. Então tem coisas que hoje eu passo e eu não falo assim, mas por que, Senhor? Eu falo, Jesus, eu sei que tem um mistério aí. Tem um mistério, eu não vou reclamar, eu vou adorar. Então hoje eu entendo que as pessoas que falavam antigamente, adoro. Eu falava assim, não, essa mulher tá doida, não é possível. Como é que eu vou adorar passando essa... Como é que eu vou adorar desse jeito? E ela adoro, irmão. Olha, levantou a bispa para falar assim, o Senhor tá mexendo nos papéis. O Senhor tá mexendo nos documentos e o Senhor tem coisa nova. E nessa época eu queria coisa velha.
Irmã, eu não sei se você está passando por uma situação que você está, Senhor, resolve. Jesus resolve. Senhor, eu quero isso, mas eu quero isso, mas eu quero. Eu fiquei muito tempo teimando. Senhor, eu quero isso. Não, Jesus, porque foi o Senhor me deu. O Senhor que me deu e eu quero isso. E o Senhor levantava profetas e falava assim, o Senhor tem coisa nova. Eu falava, eu não quero novo não, eu quero velho. Eu quero continuar com aquilo que eu já tenho. Por quê? Porque a gente acha, a gente segura naquilo que é certo. A gente tem medo do novo. A gente tem medo do que a gente não conhece, né? Eu tô fazendo um curso agora de cílios, de extensão de cílios, nada a ver com a gente tem, meu irmão, eu olho assim as coisas e falo, não, Jesus, isso aqui não vai dar certo. Não, a gente tem medo. É normal ter medo. É normal assim. Você ter medo e falar, Senhor, eu vou com medo mesmo. Porque é o Senhor que me capacita. Eu vou com medo mesmo. Olha, eu vou estudar teologia. Eu vou com medo mesmo. Olha, eu vou mudar de casa. Eu vou com medo mesmo, independente. O Senhor vai me sustentar. Desde que você tenha intimidade. Porque Débora, antes de falar qualquer coisa para qualquer pessoa, ela orava. Ela buscava para saber de Deus o que era que Deus queria falar. Né? Não basta só a gente falar assim, eu tô com vontade de falar isso para aquela irmã, e a gente ir lá e falar, sabe por quê? Porque isso atrasa a vida das pessoas. Eu recebi também muitas profecias que não eram de Deus. E aí eu me seguro, porque casavam com aquilo que eu queria ouvir. E aí eu me segurava naquilo. Não, Deus falou isso, então vai ser isso. E outras pessoas vinham e falavam assim, não, irmã, olha, Deus está falando que há um mover, que há uma coisa diferente, que Ele transforma tudo do velho para o novo, que Ele faz além daquilo que você possa imaginar. E literalmente, eu nunca imaginei mudar de país. Né? E hoje eu vejo que Deus faz além daquilo. Não, eu queria ficar ali na minha casa, eu queria ficar ali no meu bairro, eu queria ficar ali em Guarulhos e só. E Deus falou, não, mas não é isso que eu quero para você. E aí eu me segurava naquelas profecias que eu não entendia. É por isso que nós temos que pedir discernimento. Né? Por isso que na intimidade com Deus você tem que falar, Senhor, me dá discernimento. Que é para saber aquilo que é realmente fato, aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem. Por quê? Porque às vezes a gente prende a nossa vida e nem é por nossa culpa, é por coisas que a gente recebeu, que a gente se apegou e que a gente guardou. E Deus está falando, não é isso que eu quero para ti. Já viram aquela solta o antigo para Deus dar o novo? Mas a gente se apega no antigo. Não, Jesus, eu quero aquele trabalho. Eu estava naquele trabalho, me mandaram embora. Não, Senhor, não aceito. Tem que me contratar de novo, tem que me chamar de novo. E Deus quer te mandar para muito além. Você está presa naquilo anterior. Não, Jesus, mas olha, que nem eu. Não, mas eu louvo. Eu louvo, não quero saber de pregar não, Jesus. Mas não é assim, não é do jeito que você quer. E quando a gente vai para o joelho, é que a gente entende. Senhor, seja feita a sua vontade, conforme o seu querer e a tua vontade. Só que aí Deus faz. Ele faz coisas lindas? Faz. Ele transforma a nossa vida? Transforma. Mas há um preço. Para a gente ser guerreira, há um preço. Não tem outro caminho, não tem outro atalho. O caminho de Deus é estreito e a gente tem que passar por ele, se a gente quiser a salvação. Amém? Amém. Todas estão entendendo? Amém. Eu quero fazer uma oração, se a bispa permitir. Amém? Eu quero fazer uma oração pela sua família, pela sua vida espiritual, pela sua vida sentimental. Eu quero que Deus hoje abra os seus olhos espirituais para você entender que Deus tem algo sobrenatural na sua vida, mas que você precisa se colocar em posição. Feche os seus olhos, põe a mão no coração e ore comigo, amém? Pai querido e Deus amado, Espírito Santo de Deus, Senhor, agradecemos, meu Pai, pela palavra, Senhor amado, que o Senhor me trouxe aqui, Senhor amado, para falar. Jesus, não tem nada a ver, meu Pai, com aquilo que eu estudei, com aquilo que eu preparei. Mas, Espírito Santo de Deus, quando eu me coloquei aqui no altar, Senhor, eu disse, Pai, toma minha vida, toma minha boca, Senhor, e fala aquilo, Senhor, que as suas filhas precisam ouvir. Deus querido e Deus amado, nesta noite, meu Pai, eu quero colocar a vida de cada pessoa, Senhor, que está neste lugar. Pai, de cada pessoa que saiu do seu lar, que se dispôs, Senhor amado, a ouvir a tua palavra, Senhor amado, neste sábado. Senhor, as tuas filhas poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas elas vieram aqui, Senhor, ouvir de ti, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para dizer. Pai querido, abre os olhos espirituais, Senhor amado, abre a mente, o coração. Senhor, capacita, Senhor amado, aonde, Senhor, o Senhor quer usar. Pai, que elas venham entender, meu Pai amado, quem chama é o Senhor, quem capacita é o Senhor. Pai querido, que elas venham entender, meu Pai, que há necessidade de ter intimidade contigo, Pai. Senhor, que o Senhor possa despertar mesmo na madrugada. Pai, que o Senhor possa chamar, incomodar, Espírito Santo, essas mulheres. Pai, para que elas venham se levantar, se posicionar dentro de casa, dentro do seu lar, dentro do trabalho, dentro da igreja. Senhor, aonde o Senhor quiser mandar, Senhor amado, que o Senhor possa preparar, Espírito Santo de Deus. Pai, queremos te agradecer, Senhor amado, porque nós cremos, confiamos, meu Pai, que independente da luta, independente da guerra, o Senhor tem vitória, meu Pai amado, nesta noite, para cada uma das tuas filhas, Pai. Desde já, Senhor, te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém? Aplauda ao Senhor, assim, Glória a para essa Deus. oportunidade. Aqui eu sempre, deixo algo para os preletores. E é simples, mas bem simples. Mas eu consagrei no monte Ô, glória. esse ano. Aleluia. Glória a Deus. Glória Para ao outra teu nação. nome. Glória a Deus. E aqui, eu não sei como que tá lá, não sei se você tem uma casa própria ou não. Esse aqui é um chaveiro profético. Para aquilo que você precisa receber e colocar a chave aqui. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada. Aleluia. Aceitado. Glória a Deus. Glórias a ti, Pai. Tem um carinho muito grande pela mim. Muito grande mesmo. Glória a Deus.